Olá, eu sou o professor Haroldo Rezende, professor de matemática. Estou acompanhado hoje da Vânia. Tudo bem, Vânia? Tá? E vamos juntos apresentar mais uma aula de matemática para vocês. Vamos ver qual será o assunto de hoje? Números racionais, tá? Matemática, quarto ano, ensino fundamental, PET 4. Isso é a semana de número 3, tá? Quais seriam as habilidades, tá, que a gente vai desenvolver ao final desta aula? Reconhecer as frações unitárias mais usuais, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 1/100, como unidades de medidas menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso. Frações. As frações são utilizadas para representar partes de algo inteiro. Além disso, elas são as representantes dos números racionais. Os números racionais são os números que podem ser colocados na forma de fração. Então, veja, 6/11, 2 inteiros e 5/10, 5/7 é um número misto. Aqui eu tenho uma soma de duas frações, uma subtração, uma representação decimal, uma divisão e aqui também uma outra multiplicação. Então, tudo isso fazem parte das frações, que são o conjunto dos números racionais. As frações possuem as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão muito bem definidas, tá? Então, em algum momento, entendeu? A gente vai trabalhar com as adições, subtrações, multiplicações e divisões e resolver problemas que envolvam essas 4 operações. Os números fracionários também podem ser escritos na forma de números decimais e porcentagens. Então, veja aqui, eu tenho 1 inteiro e 2/10, tá? E temos também 35%. Ambos, tá? Foram assim, usados, tá? Para trabalhar números fracionários. Isso aqui também são números fracionários. Nas frações, o número que fica em cima é chamado de numerador e o que fica embaixo é chamado de denominador. Então, veja aqui, tá? Em um determinado momento, eu peguei o todo e foi dividido em quantas partes? Em 8 partes, que é o denominador, tá? E foram coloridas, foram tomadas 5 partes. Então, 5/8 é a fração que representa essa figura geométrica aqui. Agora vamos identificar as frações próprias, as frações impróprias, as frações aparentes, frações equivalentes e o número misto. Vamos comentar cada um desses itens com vocês. Fração própria. É chamada de fração própria toda aquela em que o numerador é menor que o denominador. Podemos também dizer que uma fração própria representa parte de um inteiro em que seu valor é maior do que 0 e menor do que 1. Veja alguns exemplos. 1/2, 1/5, 7/11. Então, a característica da fração própria é que a parte de cima, é isso que seria o nosso numerador, tá? Ele com certeza ele tem que ser menor que a parte de baixo, que é o numerador. Outro tipo de fração, fração imprópria. São aquelas em que não são próprias, tá? Ou seja, quando o seu numerador é maior ou igual ao denominador. Então, observe aqui que nessa fração 7/2, a parte de cima, o numerador, é maior que a parte de baixo, o denominador. Então, isso é uma característica das frações impróprias, tá? 7/2, 8/3 e 5/5, ok? Aqui fala maior ou igual, tá? O que mais temos? Fração aparente.
Quando em uma fração o numerador é múltiplo do denominador, esta é chamada de fração aparente. Então veja você que toda fração aparente é também uma fração que imprópria. Só que quando a parte de cima for múltipla da parte de baixo, ela recebe o nome de fração aparente, tá? Olha, o 14 é múltiplo de 2, tá? O 6 é múltiplo de 3 e o 5 é múltiplo de... o 10 é múltiplo de 5. Então, uma das características é que a parte de cima é múltipla da parte de baixo, tá? Vai ficar fácil para a gente trabalhar essas coisas. E frações equivalentes. Através da imagem abaixo, podemos observar, por exemplo, que a região obtida por 1/3, olha, tá? É a mesma obtida por 2/6, fazendo com que elas sejam frações equivalentes, tá? Eu estou só relembrando isso com vocês, porque nós trabalhamos isso em aulas anteriores com vocês. Frações equivalentes são frações que são escritas de maneira diferente, mas representam a mesma quantidade. Número misto, tá bom? Observe o modelo. 4/3. Eu dividi 4 dividido por 3, deu 1/2 e sobrou esse resto aqui. Isso é o número misto. Como é que foi mesmo que foi feito isso, gente? Muito simples. Olha aqui. Ele pegou o 4 e dividiu por 3. 4 dividido por 3 é 1. 1 vezes 3, 3 e sobra 1. Isso quer dizer que a minha fração 4/3, tá? Ela se transformou em um número misto. Ora, mas o que é um número misto? Ora, o número misto está misturado. Existe uma parte inteira e existe uma parte o quê? Fracionária. Então, a fração imprópria 4/3, se for escrita na forma de um número misto, vai ser 1/2 e 1/3. Ok? E podemos também voltar, ou seja, vamos transformar o número misto em uma fração imprópria. Acompanhe o exemplo, tá? Aqui você tem 5/2 e 2/3, tá? Veja o que ele fez, tá? Ele simplesmente colocou uma fração, 5 vezes 3, 15, 15 mais 2, 17. Vou fazer passo a passo com vocês, para vocês verem aqui, tá? Você tem aqui, ó, 5/2. Você tem aqui 5/2 e 2/3. Como é que eu transformo este número misto em uma fração imprópria? Muito simples. O denominador vai ser quanto? O 3. Você coloca aqui. Aí você faz essa operação aqui, ó. 3 vezes 5, 15. 15 mais 2, 17. Está aí a transformação do número misto numa fração imprópria. Caso eu queira, só para comprovar para vocês, vou transformar isso aqui em um número misto. Então você faz 17 dividido por 3. E 17 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 3, 15. 17 menos 15, 2. Então, isso aqui é 5/2 e 2/3, tá? Isso vai ser muito útil, tá? No seu dia a dia, na resolução de problemas e mesmo para fazer algumas operações envolvendo frações, tá? Vamos ver o que temos aqui agora. Dadas as frações, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 frações, tá? Aponte as que são próprias. Vamos lembrar? As frações próprias são aquelas frações em que a parte de cima, o numerador, é menor que a parte de baixo, o denominador. Vamos identificar isso aqui, ó. Ó, isso aqui... Opa, estou caminhando aqui. Achei mais uma. 4/7. 26. Opa, achei mais uma. E achei mais uma, tá? Vamos rever aqui, ó.
parte de cima tem que ser maior que a parte de baixo. 2 quintos, 8 terços, 25 quintos, 5 quartos, 9 oitavos, 6 terços, 4 sétimos, 26 trezeavos, 10 vinteavos, 37 dezenove-avos, 7 sétimos e 100 quatrocentos-avos. Não é isso aí? Então, quais são as frações próprias? 2 quintos, 4 sétimos, 10 vinteavos e 100 quatrocentos-avos. Tá aí. Preciso encontrar as frações impróprias. As frações impróprias são aquelas, tá, em que a parte de cima é maior que a parte de baixo. Então você vai ver que é o restante das frações. Quer ver, ó? 8 terços, 25 quintos, 5 quartos, 9 oitavos, 6 terços, 26 trezeavos, 37 dezenove-avos, vou subir um pouquinho aqui, 37 dezenove-avos e 7 sétimos. Todas essas que não foram marcadas aqui, ó, vou colocar aqui, ó, isso aqui é uma fração imprópria, isso aqui é uma fração imprópria, tudo isso que eu estou marcando aqui são frações impróprias, tá? Uma característica é que a parte de cima é maior ou igual à parte de baixo, aquilo ali não é. Mas ele pede também para você determinar o quê? As frações aparentes. E as frações aparentes são aquelas frações onde a parte de cima é múltiplo da parte de baixo. Então, ó, isso aqui é aparente? Não. 25 é múltiplo de 5? Então, você coloca que 25 quintos é uma fração aparente. 5 quartos não é, 9 oitavos, 6 é múltiplo de 3, então 6 terços, tá? O 26 é múltiplo do 13, 26 trezeavos, 37 dezenove-avos, não, porque não é múltiplo, né? Porque 19 mais 19 dá 38, e 7 sétimos. Então tá aí a minha sequência, tá? Eu sei que frações impróprias e frações impróprias. Toda fração aparente é uma fração imprópria, mas o numerador é múltiplo do denominador. O que mais que temos aqui? Transforme as seguintes frações impróprias em números mistos, tá? Então, vou dar um recurso para você, tá? Isso aqui, gente, 7 terços, você poderia decompor da seguinte maneira também, ó. 7 terços é a mesma coisa que 3 terços mais 3 terços mais 1 terço. Não é verdade? Ora, 3 terços é a mesma coisa que 1, 3 terços é a mesma coisa que 1, somado com 1 terço. Então, isso aqui é 2 inteiros mais 1 terço, que seria 2 inteiros e 1 terço. Está aqui o meu número misto, uma outra forma de você fazer. Mas vamos utilizar a divisão? 7 dividido por 3. 7 dividido por 3 é 2, porque 2 vezes 3 é 6. E 7 menos 6 é igual a 1. Então, o número misto aqui é 2 inteiros e 1 terço, como está aqui, ok? Semelhantemente, 13 quintos aqui, eu poderia fazer desta forma, mas eu vou utilizar a divisão, que seria 13 dividido por 5, tá? Porque eu preciso exercitar a minha tabuada. 13 dividido por 5 vai dar o quê? Vai dar 2. Porque 2 vezes 5 é igual a 10. E 13 menos 10 é igual a 3. Então, o número misto, tá, dessa fração imprópria é a mesma coisa que 2 inteiros e 3 quintos. Beleza? Vamos caminhar um pouco mais. Transforme os seguintes números mistos em frações impróprias. Agora a gente vai voltar, tá? Eu quero saber qual que é a fração imprópria que aparece aqui. O processo também é muito simples. Qual o único denominador que aparece aqui? 2. Aí você faz assim,
2 vezes 5, 10. 10 mais 1, 11. Então, eu sei que a fração imprópria é 11 meios, tá? Vamos fazer esse outro aqui. Qual o único denominador que aparece? É o 5. 5 vezes 4, 20. 20 mais 2, 22. Beleza? Muito simples, né? Bom, agora vamos a um checklist. As frações representam partes de um todo. Os termos são: a parte de cima é o numerador e a parte de baixo é o denominador. As frações podem ser próprias, impróprias ou aparentes. Uma fração imprópria pode ser representada por um número misto. É isso? Duas frações que representam o mesmo valor são chamadas de frações equivalentes. Para encontrarmos frações equivalentes, podemos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Quais dos 8 retângulos a seguir foram repartidos em 4? Aqui em quartos, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todos. Entendeu? Sem exceção. Todos os 8 retângulos foram repartidos em quartos. Em 5 das figuras a seguir, a parte vermelha é 1/3 da figura. Vamos identificar? Aqui você tem 2/3. Não me interessa isso. Isso aqui é 1/2. Aqui você tem, tá? 1/3. Então, isso aqui é uma boa. Aqui também representa 1/3. Aqui também 1/3. Você tem aqui 1/3. Aqui você tem 2/3. Aqui você tem 1/3. E aqui, tá? Não é nem dividido em partes iguais, tá vendo? Então aqui já era. E 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é 3/5. Não é isso? Em 5 das figuras a seguir, a parte em vermelho é 1/3 da figura. Nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Fácil observação isso aí. Veja aqui esse exercício do PET, tá? Observe a pizza e responda. A nossa pizza aqui, gente, ela foi dividida assim, ó. Não é verdade? Tá? Foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, olha só. Em quantos pedaços essa pizza foi cortada? Em 5 partes. Né? Qual fração que representa o pedaço que foi comido? Tá? Então, o pedaço que... 1, 2, 3, 4, 5. O pedaço que foi comido foi exatamente 1/5. Qual fração que representa a parte que sobrou? 4/5. Não é isso? Temos aí, então, essas questões que a gente trabalhou durante a aula de hoje, tá? Nós aprendemos frações, reconhecimento de frações próprias, impróprias e aparentes, representações gráficas, termos na fração, número misto e alguns problemas que envolvem as nossas questões de fração. Muito obrigado, até a próxima.